Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa classe de estudo das escrituras, o poder da palavra. Então, como foi dito no grupo, né, essa semana, por causa do aulão especial que nós vamos ter, a nossa aula não vai acontecer de forma presencial, mas essa gravação vai ficar disponível para vocês manterem, né, o conteúdo em dia e também terem a oportunidade, né, de aplicar essas coisas que vocês vão aprender na aula de hoje, seja lá qual dia vocês estiverem assistindo na vida de vocês. Então, para a gente começar, eu vou fazer a oração inicial. Então, vamos lá. Bom Deus, Pai que habita no céu, somos imensamente gratos pelo Instituto e pelas Escrituras em nossas vidas. Somos gratos pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo e somos gratos por podermos aprender sobre ele e podermos nos aproximar dele através do estudo das Escrituras. Somos gratos pela tecnologia que nos permite participar dessa aula apesar da distância. Pedimos, Senhor, que por favor nos abençoe e nos ajude a recebermos revelação e a recebermos também dicas de como melhorar o nosso estudo das Escrituras e torná-lo eficaz. E essa é a humilde oração que nós fazemos a Ti, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, para a gente começar, eu gostaria de relembrar, né, que a nossa aula de hoje, o tema é técnicas para o estudo eficaz das Escrituras. E eu gostaria de saber de vocês, eu gostaria que vocês pudessem pensar sobre o que significa ter um estudo eficaz das Escrituras. Então, vocês podem pausar, pensar um pouco, né, sobre o que seria ter um estudo eficaz, como que a gente atinge esse objetivo. Poderiam também pensar se o estudo da Escritura de vocês consideram que está sendo eficaz ou não, para que a gente possa, né, prosseguir com essa aula e ser fortalecidos também. Então, para auxiliar um pouco também, né, no que vocês pensaram, eu trouxe ali a definição de eficaz do dicionário. Tem aqui 5 definições, mas eu vou usar só uma, porque já vai ajudar a gente. Então, eficaz pode ser algo que tem eficácia, que produz o efeito desejado, efetivo, eficiente, operativo. Então, quando a gente estuda as escrituras, a gente tem algum objetivo em mente, né? Eu quero aprender mais sobre o Senhor, eu quero aprender mais sobre aquele determinado tema, eu quero receber respostas, eu quero fortalecer o meu testemunho, eu quero me aproximar de Deus, quero me aproximar do Espírito. Então, uma bela forma, por exemplo, da gente identificar se o nosso estudo ele está sendo eficaz ou não, é se a gente atingiu aquele objetivo. Então, por exemplo, antes de começar meu estudo, eu me informo, nossa, Senhor, vou estudar aqui sobre expiação, queria aprender algo novo, queria relembrar alguma coisa que eu já sei. Se ao final daquele estudo eu conseguir cumprir, né, o que eu almejava, eu posso considerar também que meu estudo foi eficaz. Uma das formas que eu tenho, por exemplo, para identificar se meu estudo foi ou não eficaz, é perceber se ao longo do dia eu consigo lembrar o que foi que eu estudei de manhã. Então, no meu caso, o meu horário de estudar as escrituras é às 9h30 da manhã. E se deu a hora de dormir e eu já esqueci o que eu estudei de manhã, eu já fico meio duvidosa de será que eu estava prestando atenção? Será que eu aprendi alguma coisa? Sabe? Então, existem ali algumas técnicas que a gente pode utilizar para verificar, né, se a gente atingiu realmente aquele objetivo ou não. Inclusive, a gente tem aqui uma citação do Elder Howard W. Hunter que fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: muitos acham que a melhor hora para estudar é pela manhã, após uma noite de repouso ter deixado a mente livre das muitas preocupações que interrompem o raciocínio. Outros preferem estudar nas horas silenciosas, depois que o trabalho e as preocupações do dia já terminaram e podem ser esquecidas, terminando assim o dia com a paz e tranquilidade que advém da comunhão com as Escrituras. Além disso, ele continua dizendo o seguinte: talvez mais importante do que a hora do dia seja ter um momento regular designado para o estudo. O ideal seria termos 1 hora por dia, mas se esse tanto não for possível, meia hora regularmente resultará em uma realização e tanto. 15 minutos é pouco tempo, mas é surpreendente quanta luz se pode obter sobre um assunto tão significativo. O importante é não permitir que nada mais interfira no nosso estudo. Nunca. É melhor ter um tempo determinado a cada dia para o estudo das Escrituras do que ter um determinado número de capítulos para ler. Às vezes, descobrimos que o estudo de um único versículo poderá tomar o tempo todo. Então, ele está dizendo que é errado a gente separar capítulos por dia para ler? Não. Mas que pode ser mais eficaz a gente ter um tempo do que a gente fazer essa divisão. Por exemplo, o meu estudo das escrituras no momento, meu estudo pessoal, ele está sendo feito com relação ao livro de Mórmon. Eu estabeleci uma meta para terminar a leitura do livro de Mórmon todo em 3 meses, o que dá uma média de 3 capítulos por dia. Então, eu sempre me esforço para atingir essa meta.
Alguns dias eu leio menos, alguns dias eu leio mais, alguns dias eu leio realmente o que está na meta, alguns dias eu preciso reler, porque eu percebo depois de um tempo que eu não prestei tanta atenção assim. Muitas vezes porque eu acabo, né, no horário que eu tenho reservado, tendo que fazer outras coisas também, e ali tento administrar, né, o tempo que eu havia separado para o Senhor com os meus outros afazeres. E aí eu preciso escutar novamente ou ler novamente aqueles capítulos, porque eu sinto que eu não absorvi adequadamente. Isso, inclusive, me lembrou algo muito especial que foi dito nessa última conferência agora no mês de abril, né? O Elder Risband, ele trouxe a seguinte lição e convite para a gente. Seja qual for a sua lista de afazeres, dedique tempo igual, não tempo livre, ao Senhor, no estudo pessoal das Escrituras, no estudo familiar do Vem Segue-me, na oração, nos chamados da igreja, no ministério, na participação no sacramento, na adoração no templo e na reflexão sobre as coisas de Deus. Então eu gostaria, né, de convidar vocês nesse momento a pausar o vídeo para poder fazer essas duas pequenas atividades. Então, primeiro, pensem nas atividades diárias que vocês têm para fazer. Então, nossa, que horas que eu acordo? Como que é a minha rotina na manhã, na tarde, na noite? Eu preciso trabalhar? Que horas eu saio para o trabalho? Então, encontrem, né, no dia de vocês, um tempo em que vocês podem dedicar para o Senhor. Porque qual que é a diferença disso para um tempo livre, Andressa? Poxa, eu tô aqui sem fazer nada. Ô, menino, não li as escrituras ainda. E aí que eu vou correr atrás para poder me aproximar do Senhor, para poder obter respostas. Mas se eu tenho aquele tempo reservado, meu telefone toca e diz que é hora de estudar as escrituras, é hora de estudar as escrituras. Ainda que não é o melhor dos cenários, a gente precisa às vezes melhorar nisso. Eu particularmente preciso. Se deu melhor de estudar as escrituras, eu preciso me concentrar em estudar as escrituras, né? Dedicar aquele tempo para o Senhor e também para mim. E, feito isso, pensado nas atividades diárias que vocês têm para fazer, gostaria de convidar vocês a escolherem um tempo, né, um horário, e ativar um lembrete ou um alarme para o estudo pessoal de vocês. Inclusive, uma coisa que funciona para mim, tem funcionado na verdade, é a questão aqui do plano de estudo no aplicativo da Biblioteca do Evangelho. Então, vocês podem criar um plano personalizado, vocês podem usar aqui das sugestões. Basicamente, qualquer conteúdo disponível na Biblioteca do Evangelho, vocês podem selecionar para criar um plano de estudo. O meu, por exemplo, é do livro de Mórmon. Eu coloquei aqui, eu comecei dia 29 de janeiro, com o objetivo de terminar dia 30 de abril. Isso deu em torno ali de uns 3 capítulos por dia, como eu informei. Todos os dias, 9h30 da manhã, eu recebo um lembrete da minha hora de das escrituras. E ele também calcula para vocês ali se vocês atrasaram, se vocês adiantaram no cronograma. E vocês podem recalcular para que ele refaça ali a divisão dos capítulos, né, daquele livro, daquele conteúdo que vocês querem estudar. Se isso não funcionar para vocês, vocês podem ativar um alarme no celular normal. Eu tenho aqui, por exemplo, um lembrete para estudar as coisas relacionadas à faculdade. Isso também me ajuda bastante. Ou realmente colocar ali na agenda do telefone também, né? Chega ali a notificação para vocês. Mas eu realmente convido vocês a separarem um tempo para se aproximar do Senhor, a terem um tempo para estudar as Escrituras e para fazerem muitas outras coisas, né? Como o Elder Esmond, ele indicou para a gente. Então, depois que vocês concluírem essa parte da atividade, vocês podem despausar e continuar assistindo aqui a nossa aula. Então, além, né, dessa parte de reservar um tempo para o Senhor e estudar as Escrituras ali, existem outros métodos que podem tornar o nosso estudo eficaz, melhorando a nossa compreensão das Escrituras e também a aplicação dos ensinamentos. Então, na nossa aula hoje, a gente vai ver 8 métodos. Eu vou tentar explicar aqui aos poucos para vocês cada um, para que vocês possam identificar, né, qual que é o mais aplicável ali para vocês, para melhorar a qualidade do estudo das Escrituras que vocês têm. Então, o primeiro método que a gente vai abordar é substituir os antecedentes e sinônimos. Então, aqui, gente, a gente vai voltar um pouco para a escola, vai ver um pouquinho ali de gramática. Eu prometo tentar facilitar para que faça sentido para vocês. Então, uma coisa que pode ajudar, né, é justamente essa substituição. Então, um antecedente é uma palavra que é substituída pelo pronome. Então, os pronomes, a gente tem ali um exemplo claro de pronomes pessoais, sendo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, por exemplo, quando a gente diz aqui João chutou a bola e ela passou por cima da cerca, a gente sabe que a bola é o ela, então a bola passou por cima da cerca. Sendo assim, bola é o antecedente de ela, porque veio antes do pronome. Então ela veio antes
Então, pra gente não falar bola duas vezes, né? João chutou a bola e a bola passou. Então, a gente antecede aqui com o nome, né? Com o antecedente do referente ao pronome. Então, por exemplo, aqui em Doutrina e Convênios 1:37, a gente tem a seguinte escritura: examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis. E as profecias, as promessas neles contidas, serão todas cumpridas. Então, estes mandamentos, que é o que o Senhor nos convida a examinar, é um antecedente de neles, né? O que está contido, ou melhor, onde está contido profecias e promessas? Nos mandamentos, né? Nas escrituras. Então, muitas passagens das escrituras, o sentido ele pode ser esclarecido pela substituição do pronome pelo antecedente ou então por sinônimos. Sinônimos a gente já sabe, eu acho que é mais fácil para todo mundo, que é basicamente palavras diferentes que vão ter ali o mesmo significado. Então, eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa é bonita ou que uma pessoa é linda, e eu estou passando a mesma informação, apesar de usar palavras diferentes. Então, os sinônimos, né, eles são palavras que têm significado semelhante ao de outra palavra. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui em 2 Nef, capítulo 3, versículo 12, a gente tem aí Lei falando para José, né, quando eles ali estão conversando, e ele traz ali algumas informações que o Senhor ele revelou a José do Egito. Então, né, é dito ali o seguinte: portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá, e aquilo que foi escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que foi escrito pelo fruto dos lombos de Judá serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, e estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais, e também meus convênios, diz o Senhor. Então, para essa escritura, a gente vai ter aqui sinônimos que são peculiares do que a gente costuma ver, mas que podem nos ajudar a compreender. Então, fazendo uma leitura minuciosa, é possível substituir as palavras menos comuns por outras mais familiares. Então, se concentrando aqui apenas nos sinônimos, o versículo 12, né, se a gente fizesse essa substituição, poderia ficar da seguinte maneira: portanto, os nefitas, né, que seriam fruto de teus lombos, escreverá. E os judeus, que são os frutos dos lombos de Judá, escreverá. E aquilo que foi escrito pelos nefitas e também que foi escrito pelos judeus serão unidos. E aí a gente segue, né, na leitura das escrituras. Isso pode ser muito útil para vocês. Então, coisas que vocês podem fazer para poder melhorar ali o significado, a compreensão da leitura das escrituras que vocês fazem. Que é algo que eu faço muito. Gente, esse aqui é o meu kit de estudo das escrituras físico. Então, eu tenho um monte de canetinha, eu tenho um monte de post-it, eu tenho um monte de fitinha. E normalmente eu costumo anotar as coisas nos post-its para que possa me ajudar na compreensão das escrituras depois. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Não é necessariamente pronto. Aqui, eu acho que não vai dar para ler. Deixa eu só voltar aqui para minha outra tela para eu conseguir visualizar também. Então, aqui nessa escritura, vocês vão ver que tem um post-itzinho, né? Na verdade, nem um post-it, uma fitinha mesmo. E aí ela tá ali associada com uma escritura para que eu pudesse, né, quando estivesse estudando ela novamente, compreender com mais facilidade sobre o que estava se tratando. Mesma coisa esse outro bloco aqui de escrituras, ele tá marcado e ele fala sobre apostasia e restauração. Então, existem coisas que eu gosto de sinalizar nas escrituras para que, se tiver algum tópico que para mim em algum momento não ficou claro, mas num outro estudo que eu fiz eu consegui identificar o que era, eu já deixo ali sinalizado para que facilite, né, a minha leitura. Então, por exemplo, esse exemplo não, doutrina e convênios, não. Esse exemplo de 2 Nef 3:12 pode por vezes ser confuso. Meu Deus, mas quem é o fruto dos lombos de Judá? Quem é Judá? Quem são os frutos dos lombos de José? Enfim. Então, quando a gente consegue ali trazer essa clareza, né, o nosso estudo das escrituras ele é mais enriquecido e ele também é mais compreendido, mais facilmente compreendido. Então, o próximo ponto aqui, né, referente ali a antecedentes, por exemplo, a gente pode usar aqui a escritura de 1 Nef 2, do 21 ao 23. A escritura diz: e se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. Eu não vou focar nos outros versículos, mas vocês podem pausar e ler com mais calma para poder identificar, né, também aqui esses antecedentes.
Mas a gente tem o Senhor conversando com Nef, e ele diz isso. E se teus irmãos... Quem são os irmãos de Nef que normalmente se rebelam contra ele? Lamã e Lemuel. Então aqui, ó. E se teus irmãos, então os irmãos de Nef, se rebelarem contra ele, né, contra ti, Nef, serão afastados da presença do Senhor. Aí vocês podem pausar e fazer aqui o exercício, né, nos próximos 2 versículos. E se guardares meus mandamentos, se quem guardares meus mandamentos? Mandamentos de quem? Então, é sempre interessante isso. Inclusive, a gente tem um outro recurso mais à frente que a gente vai ver que nos ajuda de forma parecida com isso, né? Que é o recurso de fazer perguntas. É o método de fazer perguntas. Um outro método que também pode enriquecer o nosso estudo das escrituras é estar atento às definições. Então, estar atento ali ao significado, né? O que aquela palavra quer dizer, ou o que aquele autor quis dizer no momento em que ele usou aquela expressão. Então, frequentemente a gente acredita, né, que o que está escrito ali tem que ser levado ao pé da letra, mas às vezes as expressões elas são para dar ali mais compreensão. Então, em 1 Nef 19:7, por exemplo, Nef diz: pois as coisas que uns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, outros não lhe dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Vocês lembram em algum momento que vocês pisotearam Salvador? Ou que outras pessoas pisotearam Salvador? A gente sabe que ele foi realmente muito massacrado quando ele viveu aqui na Terra. Mas o que Nef quer dizer com pisotear, né, o Salvador ali? Como é que os homens pisoteiam o Salvador? Então, ele também traz dentro do próprio versículo a explicação do que seria isso. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escutam a voz de seus conselhos. Então, muitas vezes nas escrituras, aquela expressão ela não vai ser considerada de forma literal. Mas o que aquilo significa dentro daquele contexto? Inclusive, uma coisa muito útil, duas coisas muito úteis, na verdade, né, para enriquecer o estudo das escrituras, permitir que a gente compreenda as palavras escritas, são a utilização do GEE, né, do Guia para Estudo das Escrituras, e também de dicionários, porque eles podem esclarecer também algumas palavras que a gente não tenha conseguido compreender ou definições que não tenham ficado claras para a gente. O próximo método, né, que eu até já mencionei, é a questão de fazer perguntas. Então, fazer perguntas, elas podem ser enriquecedoras para o nosso estudo das escrituras. A gente pode fazer perguntas, eu gosto até de pensar de 2 contextos. Primeiro, relacionado à própria escritura, como alguns exemplos que estão aqui no slide, né? De quem está falando? A quem é dirigida a mensagem? Qual é a mensagem? Quando e onde aconteceram os eventos? E também perguntas de cunho pessoal. Por exemplo, o que o Senhor quer me ensinar com essa escritura? O que ele deseja que eu aprenda? Então, se eu estivesse nessa situação, como que eu reagiria? Como é que eu posso aplicar essa doutrina, né, essa mensagem principal por trás das escrituras na minha própria vida? Uma coisa que pode ajudar vocês, por exemplo, é justamente através da oração, né? Quando você vai desejoso de aprender algo, o Senhor pode te inspirar com coisas que vão fazer você compreender melhor as escrituras. O Pregar o Evangelho ele tem um tópico que fala sobre fazer perguntas inspiradas. Então, fujam de perguntas de sim ou não. Por exemplo, eu vivo isso? Sim ou não? Mas, tipo, como eu posso melhorar a aplicação disso na minha vida? Que mudanças eu posso fazer para poder ser como esse povo? Ou o que eu estou fazendo que eu estou sendo similar a este povo? Então, coisas assim realmente pode trazer ali um aprofundamento e tornar o nosso estudo das escrituras eficaz. Então, enquanto vocês estiverem estudando as escrituras, vocês podem, por exemplo, fazer esse tipo de pergunta, né? Tanto sobre o bloco que vocês estão estudando, quanto também perguntas relacionadas ao seu relacionamento com o Senhor. Um outro recurso muito interessante é substituir alguns nomes nas escrituras pelo seu próprio nome. Eu não sei se vocês têm isso, mas dá um significado diferente. Por exemplo, as escrituras que eu mais gosto de identificar são coisas ali com relação a arrependimento, sabe? Então, por exemplo, poxa, eu sinto que eu falhei com o Senhor em algo e eu fico ali buscando o perdão dele por causa daquilo com muito afinco. E aí tem algumas respostas que é do tipo, olha, vai, não peques mais. Então, isso, por exemplo,
apesar de não ter um nome para eu substituir, eu posso incluir meu nome antes de, olha, Andressa, te perdoei, vai, não peques mais, né? Melhore o que eu te ensinei. Por exemplo, tem uma escritura em Doutrina e Convênios 3, versículo 10, que diz o seguinte: lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, portanto, arrepende-te do que fizeste, contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, e és chamado à obra outra vez. Então, em algum momento da minha vida, não consigo lembrar que eu estava passando porque isso eu não anotei, mas eu anotei aqui que esse versículo foi uma resposta da minha oração, porque eu senti o Senhor falando diretamente para mim. Então, esse exercício de colocar o nosso próprio nome na escritura pode, por exemplo, fortalecer também o nosso entendimento e tornar o nosso estudo eficaz também. Então, nessa escritura de João 21, do 15 ao 17, eu trouxe aqui como exemplo, porque é quando o Senhor pergunta 3 vezes a Pedro, né? Tu me amas? Tu me amas? Amas mais do que a este? E Pedro chega a ficar ali angustiado de, meu Deus, mas eu já respondi que eu amo, porque ele continua perguntando. Então, é algo que vocês podem usar, uma escritura, por exemplo, que vocês podem usar para substituir. Então, vocês podem também pausar esse vídeo, ler com calma cada um desses versículos e onde está grifado, né? Leia com o nome de vocês. E depois de terem jantado, disse Jesus a mim, fulano, a mim, Andressa, a mim, né? Amas-me mais do que a estes? Então eu posso trazer isso para além de, poxa, o que eu estou fazendo, né? Que eu demonstre para o Senhor que eu amo. O que eu preciso melhorar para demonstrar para o Senhor que eu amo mais do que, enfim, as coisas do mundo. Então são coisas que realmente, né, são reflexões que o Senhor ele traz ali através desses métodos de estudo das Escrituras que podem nos aproximar dele, também aumentar a nossa compreensão dessas coisas. Então, só reforçando, pausem o vídeo, leiam esses versículos com calma, substituam pelo nome de vocês e anotem como que vocês se sentiram fazendo esse exercício, né? Ou tem alguma outra escritura que você lembra ou que você já fez isso? Como que você se sentiu, né? Qual foi ali o relacionamento que você criou com o Salvador naquela ocasião, naquela situação? Então, um outro recurso muito, muito bom, quem foi aluno no seminário sabe, talvez poderia não saber porque eu estava decorando, mas é a memorização de versículos. Então, o presidente Ezra Taft Benson ele diz o seguinte: é um privilégio podermos reter na memória pensamentos bons e grandiosos e trazê-los ao palco de nossa mente quando quisermos. Quando o Senhor enfrentou suas 3 grandes tentações no deserto, ele imediatamente repreendeu o demônio com escrituras apropriadas que ele tinha memorizado. Eu achei isso aqui sensacional. O próprio Salvador Jesus Cristo memorizava as escrituras que eles estudavam, né? Tem um hino que antigamente era o hino das moças, que é sobre murmure seu hino favorito, né? Sem somente penetrar um negro pensamento, um bom conselho vou lhe dar aqui nesse momento. É só você murmurar o hino que mais gostar. Expanda o som e o coração e comece a cantar. Então, da mesma forma, quando a gente memoriza versículos, a gente pode trazer, né? A gente permite, na verdade, que esses versículos eles sejam trazidos a nós em momentos específicos para nos dar alívio e também permite, né, que a gente possa, por exemplo, prestar testemunho para outras pessoas, ensinar outras pessoas referentes a isso. E, sobretudo, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o Salvador fez. Se o nosso objetivo nessa vida é se tornar mais como o Salvador, memorizar os versículos das Escrituras é um bom começo. Então, vocês podem, né, escolher um versículo ali que vocês gostam e memorizar ele, né? Mas não gravem por gravar. Internalizem os ensinamentos que estão sendo ditos ali, porque eles realmente são muito especiais. Eu lembro que a primeira escritura que eu decorei na vida, porque eu quis, não tinha muita coisa, ela veio no... Antigamente tinha muito, né? Marcador de página. As minhas tias, elas foram para uma atividade e tinha uma pioneira muito bonitinha e eu quis decorar por causa disso. A escritura estava lá, junto no marcador de página, e ela falava sobre oração. E eu tenho, inclusive, marcado aqui, que é 3º Nef 18:21, que diz: orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Então, Salvador, quando esteve nas Américas, ele deu essa recomendação, né, para o povo. E isso me marcou. Toda vez que eu preciso de uma escritura rápida sobre oração, essa é a primeira que vem à minha mente, porque foi a primeira que eu memorizei. Então, o Espírito ele pode testificar vocês e lembrar de coisas que vocês já conhecem por meio da memorização de versículos. Então, uma outra coisa interessante também
é sobre enfatizar os modificadores e conectivos. Então, assim como o primeiro tópico, né, de substituir por antecedentes e sinônimos, os modificadores, eles são usados para adicionar informação ou emoção, e algumas vezes eles acabam sendo negligenciados, né? A gente acaba não percebendo tanto a importância disso. E as palavras funcionais, né, que são ali os conectivos, elas também acrescentam significados ao texto. Então, eu busquei uma escritura que já tivesse os dois exemplos para trazer para vocês. Então, a Doutrina e Convênio 52:15 diz: portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim se obedecer às minhas ordenanças. Então, a gente tem aqui, por exemplo, portanto, trazendo ali uma informação, o portanto e o se, né, que são os conectivos, trazendo uma informação do que a gente vai receber se a gente tiver o espírito contrito, né? Então, a gente vai ser aceito pelo Senhor. E aí, muitas vezes a gente passa, é um espírito contrito. E o que é um espírito contrito? O que significa a palavra contrição? Então, essa aqui, contrito, no caso, ele é um modificador. Então, contrito a gente pode entender ali, se eu não me engano, como obediente. Isso. Então, isso mesmo. Então, o contrito, ele pode ter o significado ali de obediência. Então, por exemplo, portanto, então, aquele que ora, que faz orações, e que tem o espírito obediente, então, que busca fazer as coisas que eu, Senhor, peço, esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Então, além de eu ter o espírito contrito, né, além de eu ter ali esse desejo de ser obediente e além de orar, se eu obedecer às ordenanças que eu fiz com o Senhor, eu serei aceita por ele. Então, vocês percebem o impacto que essa escritura tem? Ela deixa de ser apenas palavras ditas pelo Senhor a outra pessoa, mas começa a ter significado para mim. Porque eu consigo pensar, poxa, eu fiz convênios com Deus, eu fiz ordenanças com ele, eu fui pro templo. Como que tá o meu espírito? Eu tô sendo obediente ou eu tô sendo orgulhosa, mantendo ali o coração duro? E as minhas orações? Eu tenho feito realmente de forma significativa ou de forma superficial? Um outro recurso também, um outro método que a gente tem é procurar identificar padrões. Então, o Senhor, ele deixa o padrão, ele deixa a forma como todas as coisas devem ser seguidas. Ele diz aqui em Doutrina e Convênio 52:14: e também eu vos darei um modelo em todas as coisas para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra enganando nações. Então, o Senhor, ele nos ensina por meio de padrões para que a gente não seja enganado por Satanás. A gente tem aqui uma lista que vocês podem fazer, né? Essa atividade também. É só pausar e identificar. Então, aqui já tem dizendo, né, o que o Senhor ele ensina em cada uma dessas escrituras. Mas vocês podem identificar de melhor forma, né? Como que esse padrão ele está explícito. Então, por exemplo, em Moroni 7, 16 e 17, Moroni ensina ali qual que é a forma correta de julgar. Então, em Alma 30, a gente identifica ali os padrões de como o anticristo se representa. Em Alma 32, do 28 ao 43, a gente consegue compreender como a gente pode edificar a fé e o testemunho. Doutrina e Convênios 9, a gente aprende, né, sobre como receber revelação. Em 1 Samuel 17, a gente pode identificar as características da fé. Um outro exemplo de padrão que o Senhor deixou é a oração, né? A oração sacramental, a oração para o Senhor. A oração, né, sacramental que eu digo, no caso, é para abençoar o pão e a água. O Senhor nos deu o modelo, nos deu o padrão de como seguir isso. E o último tópico é seguir as observações do autor. Então, a gente tem nas escrituras, principalmente nos livros de Mormon, né? Mormon ali, por exemplo, vindo várias vezes e dando um resumo, né, do que estava ali acontecendo ou do porquê que aquele conteúdo foi compilado. Então, em Alma 30:60, a gente tem ele fechando ali, né, aquele bloco de escrituras. E assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então, essas observações, elas oferecem clareza e maior compreensão das escrituras. É como se o profeta dissesse: caso você não tenha entendido o ponto, essa aqui é a explicação. E aí, em geral, né, como é que ele vem? Através de expressões chaves como e assim vemos ou e assim é, como tem aqui em Alma 30:60. Então, para a gente finalizar a nossa aula, eu gostaria de convidar vocês a pensar, né, nessas duas características, nessas duas perguntas.
Qual escritura você sente que Deus gostaria que você estudasse com mais atenção nesse momento da sua vida? Qual versículo você gostaria de memorizar essa semana? Por quê? Então, à medida que a gente se esforça para traçar metas que nos aproximem do Senhor, a gente realmente consegue, né, sentir que aquilo ali teve o efeito que a gente desejava, né? Que aquele estudo ele foi eficaz, que aquela oração ela foi eficaz, que a gente conseguia cumprir com esse objetivo. Então pensem, né, nessas duas coisas, revisem a aula se for necessário, revejam o conteúdo, pausem e façam cada parte com cuidado para que vocês possam, né, identificar ali métodos que vocês podem aplicar na vida de vocês. Então, além dessas coisas, né, existem outros recursos que a gente pode utilizar em nossas vidas. No final da nossa aula, eu vou também disponibilizar um link para vocês assinarem ali a lista de presença e compartilharem em 3 perguntas breves, né? Coisas que vocês aprenderam aqui com esse conteúdo, com esse material. E vocês vão ter ali um estudo adicional relacionado ao pregar meu evangelho. Ele tem ali também algumas técnicas que podem nos ajudar a ter um estudo eficaz das escrituras. Eu vou só compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Minha bênção patriarcal, ela fala sobre dom do discernimento. E como a gente viu, né, em uns slides atrás, sobre a questão de definição, eu tinha uma visão limitada sobre o que significava ter discernimento. Para mim era só você ter a capacidade de compreender uma coisa. E aí, estudando a Lia Rona, uma vez, eu descobri que ia além, né, dessa visão limitada que eu tinha visto. Então, por exemplo, eu grampeei aqui na minha escritura o trecho da Lia Rona, né, que tinha o discurso do Elder Bednar, ensinando sobre o dom do discernimento. E isso me trouxe muita clareza sobre coisas da minha vida. E era algo sobre a minha escritura pessoal, né, sobre a minha bênção patriarcal. E, por exemplo, nesse dia, eu sei que eu tive um estudo eficaz das escrituras. O Senhor, ele pôde falar para mim e me trazer luz sobre uma coisa que estava na minha bênção e que se manifestava na minha vida de diversas formas e eu nunca sabia que tinha sido isso, sabe? Mas eu realmente prometo a vocês, à medida que vocês se esforçarem para aprender com as escrituras, o Senhor ele vai poder abençoar vocês. Ele vai fazer com que vocês compreendam melhor as coisas escritas e as escrituras elas não vão ser maçantes. Não vai ser de difícil compreensão. Vocês vão lembrar que quando tiverem dúvidas, vocês podem utilizar esses métodos e muitos outros para poder enriquecer os seus estudos das escrituras. Então, só lembrando, né, a nossa próxima aula, o tema é marcar a escritura. Isso pode ser polêmico. Eu marco a minha, tá? Eu acho que ficou claro nos prints que eu utilizei. Nas minhas escrituras, elas costumam ser marcadas, tanto física quanto digitalmente. E eu espero estar com vocês, né, nesse próximo encontro. Então, essa aula, meu testemunho, eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu confio que você vai fazer a nossa oração de encerramento. Nos vemos na próxima.